Boa tarde a todos. Boa tarde, bom dia, boa noite. Espero que vocês estejam bem. Queria iniciar esse vídeo aqui, né? Espero um dia para poder falar que estamos num cenário melhor. Todavia, como da última vez, encontramos um cenário complicado no nosso país e no mundo, mas tenhamos força para superar esse momento. Então, hoje eu estou gravando esse vídeo aqui. Foi pedido, né? Com relação a algumas as dúvidas mais frequentes sobre o estágio docente, de como funciona o estágio docente no nosso programa, então eu preferi elaborar um vídeo, um tutorial para, né, tentar esclarecer de maneira geral as dúvidas em comum, até mesmo informações que às vezes se perdem na comunicação. Então vou compartilhar minha tela com vocês e também depois eu mando essa apresentação que eu fiz em PDF para todos os discentes. Então vamos lá, né? O estágio docente o que consiste o estágio docente? Docência no ensino superior para verificar habilidades, conteúdos e competências pedagógicas, relação entre teoria e a prática e a sistematização dos elementos e subprocessos de ensino, e também proporcionar uma experiência docente em relação aos procedimentos didático-metodológicos do ensino da temática do lazer no nível superior. Então, o que isso significa? Só é possível fazer estágio docente nas disciplinas que têm relação com o lazer? Não necessariamente. É indicado que seja, mas não necessariamente isso. Porque como se trata de um programa interdisciplinar, nós podemos ter discentes que lecionem outras disciplinas, como disciplinas no turismo, disciplinas relacionadas com a história da educação física ou história de determinada prática e outras disciplinas, mas que elas não têm o lazer como seu objeto central, mas que no decorrer da discussão vai abordar quaisquer temas relacionados ao lazer. Então, essa disciplina estaria apta a ser encaixada como uma disciplina de estágio docente. O código da disciplina de estágio docente é o EFI 846. Mais à frente eu vou explicar que o que vem depois é o número da turma. Então o código vai ser igual para todos, e o que vem depois do código, que tem a ver com o número da turma, que vai diferenciar um estágio docente do outro, além do título da disciplina. É uma atividade optativa, também mais à frente eu vou explicar um pouco melhor, porque ela é optativa e obrigatória para os bolsistas. Então, ela é optativa para aluno que não teve relação com bolsas, independente da agência de fomento, mas para qualquer bolsista que tenha tido uma bolsa, duas, três, não importa a quantidade, que tenha tido bolsa durante o processo de mestrado ou de doutorado, essa atividade se torna obrigatória. O estágio docente equivale a 4 créditos, né, e sinal de igual para isso é uma disciplina teórica de 60 horas. Então, quem pode fazer, né, o estágio docente? Todos os discentes matriculados nos cursos de mestrado e doutorado podem cursar o estágio docente. Como disse anteriormente, o estágio docente ele é obrigatório para os bolsistas do programa. Então, é independente de ser bolsista CAPES, de ser bolsista da FAPEMIG, se você é bolsista ou foi bolsista, recebeu, independente da quantidade do número de parcelas, você deve cursar o estágio docente. É uma disciplina realizada da graduação. O que isso quer dizer? Você vai conversar com o professor a grade de disciplinas que ele está ofertando na graduação, e essa disciplina ofertada na graduação, para vocês da pós, para nós da pós, ela se encaixa como estágio docente. Então, quando eu digo, né, que ela pode ser cursada com o seu orientador ou não, é importante vocês prestarem atenção no tipo de comunicação que vai ser feito para isso, porque é indicado, é desejável que antes de vocês conversarem com o professor que deseja cursar um estágio docente, que vocês conversem anteriormente com o seu orientador ou orientadora, de conversar no sentido do que acha que aquela disciplina pode proporcionar para vocês em termos de conhecimento, do porquê vocês escolheram aquela disciplina, se já tem familiaridade com o tema, ou se tem um relacionamento maior com aquele professor ou não. Então, o primeiro passo é conversar com o orientador. Depois dessa conversa com o orientador, se for cursar uma disciplina que o orientador ofereça na graduação, e aí eu vou explicar depois o que fazer,
e caso não seja com um orientador, aí sim você faz contato com aquele professor que vocês desejam cursar o estágio docente. Posso cursar estágio docente em uma disciplina da pós-graduação? Não. Essa disciplina necessariamente deve ser ofertada na graduação, tá bem? Então, assim, não tenho como chegar lá pro Helder, que oferece para os calouros do mestrado, a disciplina Seminário de Teoria do Lazer, e um aluno do doutorado cursar o Seminário de Teorias do Lazer como uma disciplina de estágio docente. Não pode, é vetado isso, tá bem? Então, pronto. Acertando essas primeiras etapas com o seu orientador ou orientadora, ou o docente que for ofertar o estágio docente para vocês, nós vamos passar para o segundo passo. O segundo passo é, por exemplo, como esse semestre ele já está em andamento, nós não teríamos tempo hábil esse semestre de 2020/1, a matrícula dele já está em andamento, inclusive termina amanhã no dia 16. Então, nós não teríamos tempo hábil de refazer o calendário para que fossem incluídas no sistema o estágio docente. Então, como é feito a partir de agora? Você acertou algum estágio docente? O professor, o docente que for realizar, ofertar para vocês enquanto estágio docente, vai mandar um e-mail para o programa contendo o nome da disciplina, dia da semana da oferta da disciplina, o horário que a disciplina vai ser ofertada, data inicial e data final. Contendo esses dados, eu vou fazer manualmente o lançamento das disciplinas no sistema. Se o docente que for ofertar o estágio não for seu orientador ou orientadora, no e-mail ele tem que nos colocar em cópia o seu orientador ou orientadora, porque é quem aprova as suas matrículas, mesmo sendo feita nessa segunda etapa, que é uma etapa, digamos que manual. Tudo que tiver a ver com disciplina, cancelamento de disciplina, trancamento, substituição, alteração, passa por aprovação dos seus orientadores, independente do momento que nós estivermos no semestre. E isso é tanto para o curso quanto para as disciplinas que você forem cursar em outras escolas. E aí foi um dos pontos que a gente chega, né? Então, por exemplo, não aparece na tabela o estágio docente que vou cursar. O que fazer? O que fazer foi como eu acabei de dizer. A gente vai fazer isso manual, basta enviar por e-mail essas informações que eu acabei de informar. Aí, outras duas questões que vêm sempre à tona são quantos posso cursar? Quantos estágios docente posso cursar? Então, você pode cursar quantos estágios docente vocês julgarem necessário na caminhada de vocês. Nos 2 anos do mestrado e nos 4 do doutorado. Eu quero cursar um estágio docente a cada semestre. Pode ficar à vontade. Entretanto, para a contabilidade de créditos, que a gente chama de integralização, só vai valer 4 créditos, que é referência a ter cursado um estágio docente. Essa é uma regra do curso, do nosso programa. Então, você pode cursar 3 estágios docentes durante a sua jornada acadêmica. Entretanto, quando você chegar no momento próximo da defesa, só vai valer 1. No sistema vai até aparecer aquela quantidade que você cursou. Só que antes da defesa nós conferimos a contabilidade dos créditos. E essas que aparecem do sistema por duplicidade de estágio docente não são levadas em consideração. Então, isso é uma informação importante e vocês devem estar com ela em mente caso queiram cursar mais de um estágio docente. E aí uma outra dúvida que ela aparece, com menor frequência, mas aparece posso cursar o estágio docente em outra faculdade ou em outra escola do UFMG? Sim. Para esses casos, basta enviar para ser discutido no colegiado a aprovação do professor que vai ofertar o estágio docente para vocês, a aprovação do orientador ou orientadora e o motivo de você querer fazer fora. Geralmente essa opção ela é tomada pelos discentes que têm os seus orientadores externos, orientadores que são, né, de outras faculdades que não a UFMG. Então, geralmente, esses alunos eles pedem para cursar fora para fazer o estágio docente com seus orientadores ou orientadoras. Ressalto não esquecer isso, que deve ser mediante autorização do colegiado, não é automático como a nossa aqui. E aí, por exemplo, para professores do programa, que são de outra escola, da UFMG, a exemplo, a professora Diomira, a professora Ana Paula, vocês não precisam pedir autorização ao colegiado. Por quê? Porque elas, apesar de vocês estarem indo para outra escola,
fazer o estágio docente, essas professoras são vinculadas ao programa. Então, não existe essa necessidade. Então, como é avaliado, né, o estágio docente? O estágio docente, diferente de... Faltou o F aqui, mas, enfim, não ofertante. O estágio docente, diferente de outras atividades, ela é uma relação mais próxima entre o docente que está ofertando e o discente que vai cursar a disciplina. Porque, inclusive, esses métodos avaliativos são definidos a partir dessa relação. Não existe, né, certo e errado nessa questão do estabelecimento de critérios. Aí vai existir a questão de perfil. Tem professor que vai desejar um perfil Y para que o aluno cumpra no estágio docente. E tem outros que vão solicitar do aluno um perfil X. Então, essa relação dos parâmetros avaliativos vai vir dessa relação docente que está ofertando e discente que vai cursar. E eu não tenho como estabelecer um padrão avaliativo para vocês em relação ao estágio docente. Então, minha dica é a conversa mais próxima com esse docente. Por fim, caminhando já para o fim, né? Qual o limite para a inclusão do estágio docente numa matrícula, né? Então, reforçando, né? Caso essa disciplina não tenha aparecido lá na oferta inicial, que é aquelas primeiras tabelas que eu mando para vocês por e-mail, ainda dá tempo de nós incluirmos, mediante todas as explicações anteriores. Todavia, vocês têm que solicitar para que esses docentes me enviem até a 4ª semana do início de cada semestre. Por que eu digo de cada semestre? Porque, né, esse vídeo aqui ele já vai valer para todos os outros semestres. Então, por exemplo, não apareceu lá na tabela o estágio docente que vocês queiram cursar para esse semestre 2021/1. Então, o que fazer? Como o semestre começa dia 17 de maio, vocês vão ter aí até talvez a primeira semana de junho para me enviar, para solicitar que esse docente me envie as informações para ser incluído no sistema. E aí eu faço isso manualmente. Aí, por fim, explicando como é aquela tabela que eu mando para vocês no e-mail. Essa vai ser uma tabela que ela vai vir com a primeira coluna do código, né, que é o código do estágio docente, e aqui onde eu falei é a primeira etapa de diferenciação de cada estágio docente, que é o número da turma. Então, por exemplo, F846 é padrão para todos. Todos os estágios docentes vão começar com esse código. Entretanto, a turma vai ser única. Então, o F8461 é uma turma do estágio docente. Do título da disciplina Sociologia do Esporte, que vai ser ofertado pela professora Ana Cláudia. Natureza dela. Aí aqui esse campo natureza ele vai aparecer todos como optativo, porque é a natureza do estágio docente ser optativo. Aí ele só vai mudar para os bolsistas. Então, bolsistas obrigatórios. Mesmo que nessa coluna apareça como optativo, bolsista é obrigatório. Basta ir lá rever ou reler, para quem já leu, as indicações das obrigações de um bolsista dos regimentos da CAPES e FAPEMIG. Os níveis em que vão ser ofertados esses estágios docentes, se é só para aluno de mestrado, se é para aluno de mestrado e doutorado, as datas de início e fim e o horário que vai ser ofertada essa disciplina. E aqui duas questões importantes que cabe ressaltar nesse vídeo. A primeira é, por que no primeiro e-mail que eu envio de matrícula aparece essa tabela? E para quem aparece? Essa tabela ela vai para os professores que já manifestaram interesse de oferta de estágio docente. Então, se o professor, antes da data que o colegiado estabelece para oferta de disciplina, me informa que vai ofertar o estágio docente, já vai aparecer nessa tabela. E essa tabela lá, todas as vagas já foram discutidas entre os discentes e os docentes. Então, ela já tem vaga certa. Mas, por exemplo, uma aluna do mestrado viu essa tabela, se interessou, entrou em contato com a professora e a professora abriu mais uma vaga. Então, assim, é por isso que eu mando a tabela na primeira semana que eu oferto a disciplina, para que vocês vejam e, se tiver interesse, também negocie com aquele professor. Por que não vai nos e-mails de lembrete essas tabelas de estágio docente? Porque como eu já mandei uma vez, então já ficou ciente toda a comunidade acadêmica, tanto os docentes quanto os discentes. E aí, a partir desse primeiro envio, é tudo por acerto. Então, por exemplo, o professor Luciano, ele mandou para mim posterior ao fechamento da data que o colegiado estabeleceu. Então, eu fiz o lançamento das disciplinas que ele ia ofertar enquanto estágio docente no sistema,
e avisei a ele e aos alunos interessados, porque são as pessoas que precisam saber dessa informação. O conjunto do PPGL já não precisa, porque senão a gente gera mais confusão ainda. Então, para os próximos semestres, na primeira tabela que vocês verem o estágio docente, vocês já vão, opa, essas disciplinas aqui já estão acertadas. Mas tendo interesse, vocês negociam diretamente com o professor ou professora. Isso é importante porque assim, o estágio docente ele é uma das poucas, talvez a única disciplina que a gente consegue ter uma maleabilidade maior na sua inclusão, na sua exclusão, mas vindo dessa relação, dessa discussão entre docente e discente e posteriormente a secretaria para incluir essas informações no sistema. Eu espero que esse vídeo aqui ajude vocês. No caso de mais dúvidas, a gente segue esse diálogo e podem entrar em contato com a secretaria pelos meios de comunicação que vocês já sabem, lá pelo WhatsApp ou por e-mail. No mais, um abraço para vocês e se cuidem.